É isso aí, você que está com mais uma vez aqui no nosso vídeo, eu sou o professor Dimas Carlos Pimentel, dou bem-vindo a você que está nos assistindo. Eu sou o autor dos livros Vida no Mar, volume 1, Instrução para Arraiz Amador, e autor do livro Vida no Mar, volume 2, Instrução para Mestre Amador. Eu servi por mais de 30 anos na Marinha do Brasil e durante esses 30 anos eu tenho quase 4.000 dias de instrutoria. Isso dá mais de 10 anos como instrutor, um quadro de instrutores da Marinha no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro. E em 2009 eu vim para o STA, é do tráfico aquaviário, são as OMs do tráfico aquaviário, Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, onde eu exerci a função de inspetor-chefe até 2014. Ok? Então eu tenho uma grande experiência na área, sou formado em Biologia, com pós-graduação no ensino da Biologia, sou graduado em Filosofia com especialização no ensino da Filosofia e também sou bacharel em Teologia com 2 mestrados e 1 doutorado na área, ok? Então eu quero começar falando para você nesse vídeo, você que acessou o primeiro vídeo, que é Vida no Mar 1, você pegou o início de tudo aquilo ali, do RIPIAN, combate a incêndio, a introdução às partes da embarcação. Agora nós vamos começar falando sobre primeiros socorros. Lembrando a você que o nosso material, o nosso livro, ele traz mais informações do que eu vou passar para você aqui nos slides. Então, se caso você queira adquirir o nosso livro, você deixa no teu comentário no vídeo, principalmente com o teu e-mail ou o teu WhatsApp, entrarei em contato e nós estaremos tratando de como enviaremos tanto o volume 1 como o volume 2 para você, ok? Mas vamos lá. Primeiros socorros. Nós começamos falando das características do socorrista. Ou seja, nunca tente efetuar procedimentos para os quais não foi treinado. Se não foi treinado, não faz. Segundo, o socorrista deve se manter calmo e, sintomaticamente, quem se mantém calmo evita o pânico. E, por último, o socorrista não substitui o médico, não podendo liberar o paciente, muito menos prescrever tratamento. Quando você chega na cena de ação, pessoal, você observa a vítima caída e você faz aquela avaliação primária. Se ele está respirando, como é que está a pulsação dele. E se ele estiver vivo, porque ali você vai observar se ele está vivo, está morrendo ou já foi ao óbito. Ok? Então, se ele está vivo, consciente, aí você faz aquela avaliação secundária, avaliação da cabeça aos pés, para poder informar a quem você vai pedir socorro. Lembrando que quando você sai da marina com a tua embarcação, você tem que fazer aquele plano de bordo. Anotar os telefones na saída da marina dos teus amigos, para onde você vai, fazer a tua rota assim gradura, onde você vai parar, onde você vai estar, e avisar o horário aproximado de retorno, porque caso você não volte, o administrador da marina, onde você tem a tua embarcação guardada, vai entrar em contato contigo. Ou até mesmo parentes, se der um determinado horário e você não chegar, para ele tentar entrar em contato contigo, porque pode ter acontecido algum acidente, não deu tempo você ter entrado em comunicação, ok? Muito bem. Afogamento. O que eu preciso saber sobre afogamento? Afogamento é a penetração de líquido nas vias aéreas, que são a traqueia, os brônquios ou os pulmões, em consequência de imersão ou submersão. Então, nessa função, nesta situação, a função respiratória fica prejudicada pela obstrução total ou parcial destas vias aéreas superiores por uma coluna de líquido, nos casos de submissão súbita, ou ainda pela aspiração gradativa de líquido até os alveolos, nos casos em que a vítima luta para não se afogar. Então, estes mecanismos provocam a diminuição da passagem do oxigênio para a circulação e poderá ser maior ou menor de acordo com a quantidade e a velocidade com que o líquido é aspirado. Como que é feito o desafogamento? Isso é uma informação importante. Então, sempre que você pegar a vítima para fazer o desafogamento, você deita ela de decúbito ventral, barriga para baixo e a cabeça de lado. Lembrando que a cabeça tem que ficar mais baixa do que o corpo.
Se for numa praia, por exemplo, deita ele com a cabeça voltado para a areia, para a água, porque é mais baixo e a água sai naturalmente por gravidade. Ok? Sistema sanguíneo. Uma pessoa normal, eu ou você que está me assistindo, nós possuímos de 5 a 6 litros de sangue. Uma pessoa normal, ele está dentro do peso e altura, ok? Mas aí, eu, por exemplo, eu tenho 1,70 m, tenho 78 quilos. Uma pessoa que tem 1,70 m e tem 200 quilos, o que é que ele tem a mais do que eu? 128 quilos de gordura. 122 quilos de gordura. E gordura não é sangue, senão ninguém fazia dieta, lipoaspiração, abdominoplastia, ok? Para emagrecer, perder gordura, ok? Então, nós possuímos de 5 a 6 litros de sangue, que corresponde a 7% do nosso peso. Isso é uma pessoa normal. Aí nós temos as hemorragias. O que é hemorragia? É a perda de sangue do interior de um vaso sanguíneo, cujo tipo determine a classificação da hemorragia, que podem ser, primeiro tipo que nós temos aqui. O primeiro tipo é a hemorragia venosa. Lembre-se que a primeira sílaba representa a origem. Venosa, veia. Quando a perda de sangue é através de uma veia, nestes casos, o sangramento é contínuo, escorrendo pelas bordas, com coloração geralmente vermelho escuro, porque ele é rico em gás carbônico, em CO2. O CO2 ele oxida, ele torna o sangue mais escuro. O outro tipo de hemorragia é arterial, quando a perda de sangue é através de uma artéria. Então, o sangramento ocorre em jatos, uma vez que a artéria recebe o sangue pulsado pelo coração e apresenta uma coloração vermelho claro, porque ele é rico em oxigênio, O2. Por isso, o seu controle é mais difícil do que no caso do venoso, principalmente quando ocorre em grandes artérias, tipo a carótida, que fica aqui no pescoço, a que leva o oxigênio para o cérebro. E o último tipo de hemorragia é a hemorragia capilar, que são os vasos capilares que alimentam o nosso couro cabeludo. Por exemplo, na barba, o homem faz o seu barbear, sangra, ele dá uma massagem superficial, passa rápido os sintomas. A mulher vai depilar a perna, a mesma coisa, pode ter um sangramento, mas ela passando a mão, uma leve compressão e já alivia, ok? E a hemorragia pode ser de dois tipos. Externa, quando atravessa para fora do corpo, ou seja, deixando a hemorragia aparente, geralmente podem ser controladas utilizando técnicas básicas de primeiros socorros, como um torniquete, por exemplo, que você pode usar uma gravata, onde você pega as duas pontas, dá um nó e bota uma madeira ali no meio, alguma coisa rígida, e vai apertando. Lembrando que tem que aliviar pelo menos entre 10 a 15 minutos, que é para o sangue circular, para não houver morte daquele membro, onde o sangue não está chegando. E a hemorragia interna é quando o sangue atravessa para o interior do próprio corpo, fazendo com que a hemorragia seja invisível. Então, os traumas contusos, como quedas, impactos e explosões, são as principais causas de hemorragias internas. E as medidas primeiros socorros básicas geralmente não funcionam, porque não é aparente esta hemorragia. Então precisa-se ter muito cuidado e muita sensibilidade ao socorrista. Aí nós temos as queimaduras. Muito bem. De acordo com a sua profundidade, a queimadura pode ser de primeiro, de segundo ou terceiro grau. A queimadura de primeiro grau são as queimaduras superficiais, que atingem apenas a camada mais externa da epiderme e normalmente deixam a pele avermelhada, provocando ardor e ressecamento, sendo o tipo de queimadura mais comum, como por exemplo aquela que você vai na praia. Você pega o dia todo numa posição só, não se movimenta e fica ardendo, a pele ressecada e você não aguenta nem que toque.
ou você quando encosta a mão em algo superficial muito quente, rápido, e fica aquela mancha avermelhada na tua pele. O outro tipo de queimadura é a queimadura de segundo grau, que são aquelas que atingem as camadas um pouco mais profundas da pele, afetando a epiderme e a derme, e caracteriza-se pela formação de bolhas ou frictenas e pelo desprendimento das camadas superficiais da pele, com a formação de feridas avermelhadas e muito dolorosas, ok? E a queimadura de terceiro grau, que são aquelas que atingem todas as camadas da pele, podendo alcançar os músculos e os ossos. Geralmente, as queimaduras de terceiro grau não causam dor, porque ela atinge todas as camadas nervosas, ok? Então, o que era para doer, a pessoa é afetada, a camada nervosa ali, e perde o estímulo. Perdeu o estímulo, perdeu a sensibilidade à dor, ok? E eu também aqui eu tenho uma geladura, que pouco se fala. Geladura é uma lesão decorrente do congelamento dos tecidos. E as apresentações iniciais podem ser enganosamente benignas. A pele parece esbranquiçada ou bolhosa e dormente. O reaquecimento causa dor forte, pode resultar no desenvolvimento da gangrena, ok? Então, para você também tomar o conhecimento de geladura. E a área da extensão queimada, a sua representação em percentuais, o que é que o médico, o cirurgião, onde ele chega, onde ele tem que se preocupar primeiro, e você também, ao detectar alguém que sofreu uma ação de queimadura, de um objeto quente que queimou alguém, observe o local onde ele foi queimado, porque em percentuais pode afetar o maior risco para a vítima, ok? E traumatismo. Quando a gente fala de traumatismo, geralmente aqui fora, as pessoas já pensam em ossos quebrados, mas não é só isso. Os traumatismos ele apresenta-se em 3 situações, do traumatismo mais leve ao mais agressivo. O traumatismo mais leve é a entorse. Entorse é uma lesão dos ligamentos ou da cápsula articular, causado por um estiramento excessivo. Onde tem cápsula articular, faz esses movimentos, nós temos tendões, ligamentos, que é para possibilitar o movimento da cápsula articular, de movimentar e contrair, ó, ok? Então isso é entorse, é um traumatismo também. O segundo traumatismo, que é um traumatismo leve indo para o agressivo, é a luxação. O que é a luxação? É a lesão em que a extremidade de um dos ossos que compõe uma articulação é deslocada do seu lugar. E da mesma forma que a fratura, a luxação pode ser exposta ou fechada, e ainda completa ou incompleta. Essa imagem, por exemplo, é uma luxação exposta. É a tíbia que não suportou a pressão exercida sobre ela e ela rompeu o tecido e também rompeu o tendão que ligava a tíbia aos ossos dos pés ali unidos, ok? E a última fratura, que é a mais agressiva em si, o último traumatismo é a fratura, que é a ruptura total ou parcial de um osso. Uma fratura recebe o nome de interna ou fechada, ou essa interna ou fechada sempre que os ossos não perfuram a pele. Mas, por outro lado, quando o osso fraturado entra em contato com o meio externo, rompendo a integridade da pele, recebe o nome de fratura exposta ou aberta. E esse rompimento pode ser provocado por fragmentos ósseos ou por objetos penetrantes. Então, a fratura aberta apresenta alto risco de infecção, por expor a parte interna do organismo ao contato com bactérias. Então, o primeiro socorro para uma fratura externa é você cobrir ela até chegar ao primeiro socorro. Cubra, pegue um pano molhado e jogue em cima, alguma coisa até chegar ao médico, até chegar no médico ou o médico chegar até a vítima, ok?
Nós temos os tipos de mobilizações também. Quais são os tipos de mobilizações? Nós temos a bandagem, que constitui a única opção pré-hospitalar para a fratura da clavícula, do húmero, cabeça do húmero, a pontinha do osso que nós temos aqui em cima, e da escápula. E são utilizados de forma triangular ou em gravata, que oferece a possibilidade de confecção de tipóias e de auto-imobilização. A finalidade da bandagem é você não mexer esse conjunto aqui, onde nós temos o osso da clavícula, o húmero e o escápula aqui. Não é para o braço, ok? A imobilização para os membros superiores e inferiores, que são as pernas, membros superiores, os braços, ok? E os membros inferiores às pernas, as imobilizações para os braços e pernas são os imobilizadores rígidos, que são as talas, que são adaptados ao corpo para manter a estabilidade. E podem ser de madeira, papelão ou alumínio. E até hoje você também utiliza garrafa PET, que você amassa ela, molda no local e passa um pano, ok? Não esqueçam disso aí, não confundir. Bandagens para o braço, bandagem é para a clavícula, o húmero e escápula. Para os braços e pernas são imobilizadores rígidos, que são as talas. E a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é o exemplo mais importante de uma emergência médica. E as manobras para o seu atendimento devem ser iniciadas dentro de um período máximo de 4 minutos, a partir da sua ocorrência, tendo em vista ser esse tempo médio que o cérebro humano resiste sem oxigenação. A partir de 5 minutos já ocorre comprometimento de suas funções e com 6 minutos a morte cerebral já é cientificamente comprovada. Em épocas de frio, esse tempo pode aumentar um pouco. Mas lembre-se, a parada cardiorrespiratória é um risco altíssimo de óbito para a vítima. Como que nós vamos diagnosticar? Pela ausência do pulso carótido. Aqui, ó, do lado esquerdo do teu pescoço, como também no braço esquerdo. Não tem ausência, o que eu devo começar a fazer? Eu devo fazer o seguinte: colocar a vítima em decúbito dorsal, barriga para cima, alongar o canal respiratório e começar fazendo a compressão. Nós temos que ter esse cuidado de fazermos a compressão, ok? Então, com os cotovelos estendidos, aplicar a compressão diretamente sobre o externo. Como que eu vou achar o externo? Tá vendo esse dedo aqui? Ele tem que apontar para o queixo da vítima. E eu coloco bem no externo, que é bem no meio do tórax, aqui, ó, apontando para a vítima, e eu vou comprimir aqui, ó, nesse movimento aqui. Tá bom? Então você realiza 2 ventilações, se tiver máscara, com máscara na boca, intercalando 30 compressões. Lógico, no mar, o método ainda é primitivo, você usa o contato da boca. Por quê? Você sabe que quando, por exemplo, você compra um jet, ninguém leva um desfibrilador para o passeio. Ninguém leva uma máscara, um oxigênio com um umidificador, como também nas embarcações, ninguém tem desfibrilador a bordo. Ninguém monta uma UTI numa embarcação. E se alguém passar mal lá fora, 11 milhas da costa, 10 milhas da costa, 20 milhas da costa, até ele chegar, a pessoa já foi ao óbito. Então ele tem que entrar e começar a fazer a respiração boca a boca. Lógico, passa um pano na superfície da boca da vítima, porque você não sabe como é que está, para poder fazer. Mas lembre-se que são 30 compressões com 2 ventilações. Mais detalhes nós temos também no livro. Então você pode adquirir esse livro. Lembrando para você que muitos conhecimentos que eu passo aqui é porque eu sou biólogo de formação com especialização no ensino da biologia. Ok? Ali nós temos as imagens, tudo aquilo ali. E muito bem,
É isso aí, nós chegamos ao término de mais um módulo, primeiros socorros, para você que vai tirar a habilitação em Arraiz Amador. Então Deus te abençoe e eu desejo a você uma boa prova, ok?